2020 no Santuário de Fátima tem sido um dos mais difíceis. Sem peregrinos e com uma diminuição drástica do fluxo de trabalho. Pela primeira vez celebramos o 12 e o 13 de maio sem peregrinos e preparamos-nos agora para uma celebração do 12 e 13 de outubro com um número extremamente reduzido. Este ano, entre março e agosto, tivemos o cancelamento de 436 grupos que estavam inscritos. Entre outubro e novembro, temos apenas 97 grupos inscritos. 33 de Portugal, 26 grupos da Espanha, 11 grupos da Polónia, 9 grupos da Itália, 8 grupos da França, 3 grupos da Alemanha e depois temos um grupo da Eslovénia, um grupo do México, um da Hungria, um da China, um grupo do Canadá, um da Bélgica e de outras nacionalidades. São os grupos inscritos. Não há ainda garantia de que efetivamente não venham a cancelar. No ano passado, para termos uma ordem de grandeza que nos permita fazer a comparação, no ano passado tivemos, só no mês de outubro, 733 grupos. Isto é, recorde que outubro, novembro, temos 97 grupos inscritos. O ano passado, só outubro, significou 733 grupos. 559 grupos estrangeiros e 174 grupos portugueses. Este é um fenómeno interessante. Em maio, os grupos inscritos são sobretudo portugueses. Em outubro, os grupos inscritos são sobretudo estrangeiros. E todos sabemos a dificuldade e os constrangimentos que a situação atual, que a situação pandémica que vivemos, põe a todos aqueles que se deslocam, nomeadamente de países estrangeiros e, sobretudo, de outros continentes que não o europeu. E temos consciência de que esta não é uma situação que se vá resolver rapidamente ou facilmente. Sem peregrinos, obviamente que perdemos também receita e, portanto, no final deste ano teremos certamente um resultado negativo. Até ao final do mês de setembro, o Santuário teve uma quebra de receitas de 50,6%. E a quebra dos donativos neste mesmo período foi de 46,9%. Portanto, praticamente uma quebra de 47% nos donativos. Quanto ao plano de reestruturação, de que tanto se tem falado, a consciência de que os recursos não são inesgotáveis levou a que fizéssemos um plano de reestruturação que está em marcha desde meados do ano, quando tomámos consciência de que efetivamente esta crise não seria passageira e que iria demorar mais tempo do que aquilo que prevíamos num primeiro momento. As medidas que tomámos de redução dos custos fixos foram diversas e a última foi aquela que teve que ver com a despesa com colaboradores do Santuário. Para evitarmos despedimentos, tivemos de equacionar ajustamentos. Isto levou a que procurássemos soluções, como qualquer gestão criteriosa faria, para a salvaguarda da instituição, mas tendo sempre um horizonte de responsabilidade social. Pretendemos, obviamente, reduzir a massa salarial, nomeadamente com propostas que foram largamente divulgadas pela comunicação social. Das medidas de reestruturação propostas pelo Santuário, no que diz respeito precisamente aos recursos humanos, chegámos a 14 acordos amigáveis de rescisão. Note-se que todos estes acordos amigáveis, surgiram sempre por iniciativa dos próprios colaboradores. Fizemos primeiro reuniões com grupos, precisamente para que ninguém se sentisse diretamente pressionado, e foi sempre o próprio colaborador a ter de manifestar-nos o desejo de aderir ou não a essa proposta. Chegámos a 14 acordos. Vários destes trabalhadores que se desvincularam do acordo, e esta é uma curiosidade que me parece interessante, inscreveram-se como voluntários do Santuário de Fátima
e vários deles estão a participar como acolhedores nesta peregrinação internacional aniversária. Ao longo de todo o ano, portanto, não falo apenas deste processo de reestruturação, mas ao longo de todo o ano registámos ainda a passagem de 4 funcionários à reforma, tivemos 15 demissões por iniciativa do trabalhador e 18 não renovações de contratos a prazo, a termo certo, parte dos quais de estudantes que colaboravam com o santuário a tempo parcial, de acordo com as necessidades do próprio trabalho. Podemos assegurar ainda que, neste plano de reestruturação, nunca esteve em causa as condições, ou nunca estiveram em causa as condições para o cumprimento da missão do santuário, que é acolher peregrinos e difundir a mensagem de Fátima. Por outro lado, sabemos que estes tempos são difíceis para todos. Temos consciência de que a falta de peregrinos afeta não apenas o santuário de Fátima de forma direta, mas também toda a vida da cidade de Fátima e suas imediações. Temos procurado, por isso, estar atentos às situações de carência que têm emergido e aumentamos em 60% os apoios sociais a pessoas e famílias. Estes apoios e os apoios a instituições de solidariedade social totalizam cerca de 800 mil euros, em que não estão incluídos os apoios que o santuário dá à Igreja em Portugal. Por fim, uma palavra sobre esta peregrinação de outubro. É sem dúvida uma peregrinação difícil e com muitos condicionamentos. Desde logo, o número de peregrinos. Depois, todo o conjunto de procedimentos que temos de observar para tornar segura para todos esta peregrinação. É sempre doloroso quando temos de pedir aos peregrinos que não venham no número em que costumavam vir, mas a responsabilidade face ao momento crítico que vivemos não permitiria que fosse de outro modo. Ainda assim, obviamente que no santuário tudo faremos para que esta seja uma peregrinação digna, com uma fé renovada e uma confiança fortalecida. Tal como em maio, quando não tivemos peregrinos e estivemos ligados ao mundo inteiro, hoje e amanhã, particularmente, estaremos unidos a todos aqueles que nos queiram acompanhar e estaremos certamente unidos, de modo muito especial, aos peregrinos que gostariam de vir e que não podem vir, dadas as circunstâncias e os condicionalismos desta peregrinação.